Olá, eu sou Daniel Alveno e finalmente chegou o grande dia. Estão oficialmente abertas as inscrições para a mais nova turma de pós-graduação multiprofissional em cuidados paliativos. E nesse vídeo eu vou te explicar em detalhes tudo o que você precisa saber para garantir a sua vaga. Mas antes, eu gostaria de te explicar como é que funciona uma das melhores pós-graduações em cuidados paliativos que existem hoje no mercado brasileiro. Ao se inscrever e concluir essa pós-graduação, você vai estar preparado e capacitado para tomar as melhores decisões para os seus pacientes. Você vai saber fazer a coisa certa por eles, na hora certa, no momento em que eles mais precisam de você. Você vai ter segurança de saber o que está fazendo sem medo de errar. Ter mais clareza de todos os procedimentos, condutas, abordagens que você vai realizar para cada um deles de forma individualizada. E você vai se tornar uma verdadeira referência nesse assunto dentro da sua equipe, sendo respeitado e reconhecido como um profissional extremamente capacitado, responsável e que sempre busca o melhor para os seus pacientes. Você vai dominar completamente os cuidados paliativos e vai aprender como tratar os seus pacientes do jeito certo, oferecendo mais conforto, autonomia, dignidade e qualidade de vida. Essa pós é para você que é profissional de saúde, mas nunca estudou cuidados paliativos, ou para você que já é paliativista, mas não sabe muito bem se você está fazendo essa abordagem da forma certa, ou ainda quer melhorar a qualidade do seu atendimento e profissionalismo da sua equipe. Hoje é o dia em que você inicia uma nova jornada para se tornar um paliativista raiz e se tornar um profissional de saúde especializado em cuidados paliativos. Um profissional mais qualificado, respeitado e reconhecido. Eu sei que isso às vezes pode parecer bom demais para ser verdade. E sinceramente, se alguém me dissesse essas coisas há 10 anos atrás, eu também talvez não acreditaria de cara. E se eu não tivesse visto essa transformação acontecer na minha vida e na minha carreira e também na vida de centenas de alunos que já passaram pelas nossas formações e pós-graduação, talvez eu também duvidaria. Mas antes de explicar exatamente como se inscrever, eu gostaria de te contar rapidamente do porquê eu criei essa pós-graduação e decidi compartilhar tudo isso com você. Eu nasci na cidade de São Paulo e desde criança eu sempre gostei muito de praticar esportes. E sempre que eu participava de algum campeonato e algum colega meu ou eu mesmo sofria alguma lesão, eu era o primeiro a ajudar para fazer que o meu colega ou que eu voltasse o mais rápido possível para o time e para os jogos. Desde bem cedo eu gostava muito de entender como é que funcionavam músculos, ossos, articulações, ligamentos, enfim. E se tinha alguma coisa para fazer diante de uma lesão em algumas dessas estruturas. Eu fui crescendo e eu tinha vontade de ser médico, porque eu me interessava muito pelo assunto, mas eu não me enxergava atuando como médico. Eu não me identificava muito com a profissão, até que eu descobri a fisioterapia e foi amor à primeira vista. Eu adorei a proposta do curso e era exatamente o que eu buscava. Eu me formei em fisioterapia, eu fiz uma pós-graduação em fisioterapia desportiva, trabalhei em clubes, Corinthians, Palmeiras, Juventus, algumas clínicas desportivas e também fiz uma pós-graduação em fisioterapia desportiva. Eu fiquei nesse ramo por 10 anos. Mas conforme os anos foram passando, eu fui perdendo um pouco daquela alegria que eu tinha no começo. Eu costumo dizer que eu fui feliz até não ser mais. E apesar de já estar estabelecido nessa área e ser bastante respeitado, eu senti uma necessidade de mudar. Já não era mais o que eu gostava de fazer. Paralelamente a isso, desde 2004 eu comecei a ser convidado para dar aulas e eu fiquei muito apaixonado pela docência. Eu comecei a dar aulas em disciplinas na faculdade, depois fui convidado para dar aula em pós-graduações por todo o Brasil, até que, por ser um profissional que gostava da docência, eu fui buscar um mestrado e fiz o meu mestrado em Ciências da Reabilitação pela USP. Eu decidi que eu teria meu foco todo na docência e sairia da área de desportiva e ortopedia. Até que eu recebi um convite inusitado de uma colega de faculdade, 10 anos depois de formado. Em 2012, eu comecei a trabalhar no Hospital São Paulo. E já dentro do hospital, eu fui trabalhar no setor de cuidados paliativos e confesso para você que no início eu não gostei muito dessa ideia, eu não entendia muito bem o que eu deveria fazer aquilo, né? Eu pensava como a grande maioria dos profissionais de saúde. Para mim, cuidados paliativos era quando não tinha mais nada para fazer com o paciente. E eu não sei quanto a você, mas para mim,
trabalhar com saúde era trabalhar pela vida, a qualquer custo. Foi isso que eu aprendi sempre. Muitos professores da minha faculdade diziam que a principal missão de um profissional de saúde era salvar a vida dos pacientes. Isso não está errado 100%, obviamente, que a gente tem que lutar por isso, mas dentro do conceito de cuidados paliativos a coisa muda um pouco. E eu acreditava muito nisso e olhava a situação daqueles pacientes e eu me achava um inútil, um incapaz de fazer alguma coisa por eles, alguma coisa que pudesse ajudá-los, muitos deles já em fase terminal. Eu estava totalmente desmotivado a trabalhar naquele setor. Mas, quando eu comecei a conhecer a equipe médica responsável pelos cuidados paliativos, me dispus a aprender com pessoas que tinham esse conhecimento, o meu conceito para essa abordagem mudou completamente. Eu pude aprender com profissionais extremamente qualificados, trabalhando em equipe de forma interprofissional, atendendo pacientes em cuidados paliativos, em fase terminal, de uma forma que eu jamais tinha visto em toda a minha vida. E quanto mais eu trabalhava com aquela equipe e me interessava por aquele assunto, eu fui me apaixonando cada vez mais e percebi que, na verdade, o cuidado paliativo era muito mais importante do que eu imaginava. E eu me perguntava como é que nunca ninguém me ensinou isso antes, como eu não sabia disso até aquele momento. Entender que cuidado paliativo não é o setor onde você leva um paciente quando não tem mais nada para fazer. É o setor onde nós fazemos tudo que é mais importante para o paciente, tudo que tem indicação de ser feito para dar qualidade de vida, autonomia, dignidade e funcionalidade para esse paciente. Sempre há o que ser feito por eles. Nos cuidados paliativos, o foco é no paciente, no bem-estar dele, da família e de como ele gostaria de passar os seus últimos dias, muitas vezes. Todos nós vamos morrer um dia. Eu vou morrer, você vai morrer. As pessoas que nós amamos, todas elas vão morrer um dia. Talvez, até mesmo, você já tenha perdido alguém que você ama, assim como eu perdi o meu pai há pouco tempo. Agora eu te pergunto, e se você pudesse tratar as pessoas que você mais ama no mundo da melhor forma possível até o último dia de vida dela? E se você pudesse dar a melhor qualidade de vida e bem-estar para ela, conseguir aproveitar mais tempo com você? E se você pudesse oferecer autonomia para ela conseguir as coisas que ela considera realmente importantes? E se você pudesse oferecer dignidade, conforto, para que ela sofresse o mínimo possível durante os dias que ela tem até sua partida? Se você pudesse ter os melhores procedimentos, abordagens, escolhas, você faria isso pela pessoa que você mais ama? E será que os seus pacientes que estão em estado terminal, que têm uma doença grave, ameaçadora da vida, eles têm esse mesmo tratamento? Será que hoje você está fazendo o melhor que pode pelos seus pacientes, no momento mais difícil da vida deles? Você está sabendo fazer isso de forma correta? E foi nesse momento que eu acordei para a minha ignorância e comecei a ver que tudo aquilo fazia muito sentido. E em todos os meus anos da faculdade e de experiência como profissional, eu jamais tinha sido ensinado ou pensado daquela forma. Foi depois disso que eu comecei a estudar tudo o que existia sobre cuidados paliativos, fosse da minha área ou não. Eu peguei livros, artigos, mas quanto mais eu lia, acabava encontrando coisas muito superficiais e pouco práticas. E eu fui pesquisar e vi que a grande maioria das faculdades da área da saúde nem sequer ofereciam essa disciplina ou formação no currículo. E que as poucas que ofereciam, infelizmente, estão muito longe de oferecerem uma preparação realista para situações que os profissionais enfrentam com muita frequência no dia a dia. E eu me espantei quando eu descobri que menos de 10% dos hospitais do Brasil oferecem algum serviço de cuidados paliativos. Isso chega a ser um absurdo, pensando que se eu entrar hoje em qualquer UTI desse país, eu vou encontrar pelo menos um paciente que deveria estar sendo paliado e não está. E mesmo que as pessoas encontrem um hospital que tenha serviço de cuidados paliativos, existe uma grande chance dessa equipe não ser qualificada do jeito que deveria. Muitas equipes existem só no papel.
Foi olhando esse cenário, então, que eu decidi que eu seria uma das pessoas que iria divulgar esse tema aqui no Brasil. Eu decidi que iria mudar a realidade dos cuidados paliativos no nosso país e que eu iria promover isso para o máximo de pessoas e profissionais de saúde que eu conseguisse. A partir desse momento, em todas as aulas de graduação e pós-graduação que eu ministrava, além dos meus cursos, treinamentos, os grandes eventos, como, por exemplo, a SOCESP, como o Congresso Todos Juntos contra o Câncer, como, por exemplo, o Congresso da AMIB, né, um grande evento de terapia intensiva no Brasil, eu fui levar os cuidados paliativos como uma coisa que era óbvia, que deveria ser feito por qualquer profissional de saúde, não só dentro de uma bolha que existe de pessoas que se interessam por cuidados paliativos. Deixar de paliar um paciente que tem indicação de ser paliado é cometer um erro. Era isso que eu ia dizer para os intensivistas, para os cardiologistas, para os pneumologistas e para os oncologistas, por exemplo. E todas as outras especialidades pelas quais eu sou convidado até hoje para falar sobre cuidados paliativos, muitas vezes se espantam quando se deparam com a necessidade de aprender mais sobre esse tema tão importante. E eu percebi que em todos esses eventos, em todas essas abordagens, as pessoas gostavam muito do jeito que eu ensinava os cuidados paliativos e muita gente com anos de experiência diziam que pela primeira vez na vida aquilo tudo fazia sentido. Depois de mais alguns anos me especializando e estudando sobre esse assunto, eu decidi iniciar o meu próprio projeto, que foi o curso de Cuidados Paliativos Online, que é hoje um dos maiores projetos do Brasil para tratar exatamente sobre esse assunto, dentro da internet. No ano de 2021, nós fizemos também um grande evento, o primeiro lançamento da pós-graduação multiprofissional em cuidados paliativos, que foi ao vivo e contou com a participação de vários profissionais renomados da área de cuidados paliativos. Participaram cerca de 6.000 pessoas online. Hoje, a minha missão é revolucionar os cuidados paliativos no Brasil. Eu quero que cada homem, mulher, criança, idoso, idosa, que precise de um tratamento especial, tenha um profissional qualificado, uma equipe qualificada, que queiram realmente fazer a diferença na vida dessas pessoas, no momento em que elas mais precisam. E eu quero que você, como profissional de saúde, tenha total capacidade de atender essas pessoas da melhor forma possível, do mesmo jeito que você gostaria que tratassem a pessoa que você ama. Eu quero que você faça parte disso e que você me ajude nessa missão. Hoje, a nossa pós-graduação já é uma das mais completas do Brasil. Estamos formando centenas de alunos desde que foi inaugurada e o impacto que estamos causando nos hospitais, na vida dos pacientes, familiares, é algo sem precedentes. Eu recebo diversos relatos dos nossos alunos de como a nossa pós-graduação tem feito a diferença em diversos lugares do Brasil. Profissionais que aprenderam a se comunicar do jeito certo, conseguindo expor as suas ideias da melhor forma possível e fazendo toda a equipe trabalhar em conjunto. Nós realmente estamos criando um movimento que está crescendo todos os anos de profissionais de saúde que realmente se importam com seus pacientes e estão dispostos a dar o seu melhor por eles. E eu quero você junto comigo participando disso. Vamos mudar essa realidade. Eu conto com você para isso. A nossa pós-graduação multiprofissional em cuidados paliativos, dos cuidados paliativos online, é uma especialização completa, 100% online e que você pode fazer à distância de qualquer lugar do Brasil. Ela é uma pós que vai te dar um título de especialista acadêmico lato sensu. Você se torna pós-graduado em cuidados paliativos com reconhecimento pelo MEC, podendo atuar em diversos lugares como paliativista. E nós temos uma novidade para essa nova turma, mesmo que você não possua graduação, mas tem algum curso técnico na área da saúde, como técnico em enfermagem, radiologia ou alguma outra área, você pode cursar o curso normalmente. A única diferença é que você não recebe o certificado de pós-graduação lato sensu em cuidados paliativos, pois você só pode receber esse título acadêmico caso você tenha a graduação completa. Mas nós vamos disponibilizar um certificado de curso de extensão em cuidados paliativos de 370 horas que você pode usar para conseguir oportunidades de emprego que exijam essa formação e assim conseguir oportunidades ainda melhores no mercado de trabalho.
Nossa pós-graduação tem duração de 1 ano, com aulas ao vivo, uma vez por mês. Para os alunos que não conseguirem acompanhar essas aulas devido a qualquer imprevisto ou plantão, nós deixamos todas as aulas gravadas, que devem ser acessadas na nossa plataforma online. É uma pós-graduação com carga horária de 370 horas, tendo aulas exclusivas diretamente comigo uma vez por mês também, para tirar dúvidas, além de toda uma equipe de suporte para te ajudar. Caso você tenha alguma dúvida técnica, algum problema, nós estaremos lá para resolver. E para a criação do time de professores da nossa pós, eu fiz questão de trazer apenas profissionais que são grandes referências em cada uma de suas áreas e que atuem com cuidados paliativos todos os dias com pacientes. Nossa pós-graduação é indicada para médicos, fonoaudiólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, entre outros profissionais que possuam graduação na área da saúde. Uma dúvida muito recorrente que recebemos é se você precisa fazer um TCC, trabalho de conclusão de curso, para se formar. E a resposta é não, você não precisa de TCC. Nosso sistema analisa sua participação nas aulas, sua participação nos fóruns, nas provas que existem ao longo do curso e ao final de toda essa aprovação, você receberá o seu certificado. A nossa pós também é multiprofissional, ou seja, nós abrangemos várias especialidades e os nossos alunos têm aulas específicas para cada uma dessas atribuições. Dentro da nossa pós, abordamos todos os assuntos, desde a compreensão de cuidados paliativos de maneira mais aprofundada, conceitos, definições, aspectos éticos e legais, até aulas com ênfase em medicina, psicologia, serviço social, pediatria, terapias alternativas, odontologia, nutrição, espiritualidade, religião, fisioterapia, fono, entre outras. Temos inclusive um módulo inteiro só para falar de comunicação. Comunicação em saúde, comunicação de más notícias, comunicação interprofissional, por exemplo. Com o time de professores que nós temos, eu não tenho dúvidas que quem se forma na nossa pós-graduação está sendo formado por uma das melhores equipes de cuidados paliativos do Brasil. E se você tem algum receio de fazer a pós-graduação online, por achar que não vai aprender, você pode ficar muito tranquilo. Pois além de todas as aulas serem ao vivo, onde você pode tirar dúvida diretamente com os professores, nós temos toda uma equipe de suporte para te auxiliar a ter a melhor experiência possível. E é só dar uma olhada nos depoimentos dos nossos alunos para você perceber o quão transformadora foi a pós-graduação na vida de cada um deles. Talvez você possa estar se perguntando se você vai ter tempo para se dedicar nessa pós-graduação. E se você trabalha com saúde, igual a mim, você sabe muito bem a dificuldade que é se organizar os horários com os nossos plantões, pacientes, etc. E sim, você vai precisar de organização, não vou mentir para você. Você vai precisar de uma certa dedicação. Esse é um curso sério, é um curso de pós-graduação e precisa que você separe algum tempo para realizá-lo. Mas é um esforço que eu não tenho a menor dúvida de que vai valer muito a pena. Tanto para o seu aprendizado, quanto para o seu crescimento profissional e também como ser humano. Ao se formarem, os nossos alunos ficam capacitados para tomar melhores decisões de forma mais segura, ética, técnica. Aprender a fazer a coisa certa pelos seus pacientes, na hora em que eles mais precisam. Você vai se sentir muito mais capacitado, seguro, com menos medo de errar. Ter mais clareza nas condutas e procedimentos que você precisa realizar para cada um dos pacientes de forma individualizada. Você se torna uma verdadeira referência no assunto. Inclusive, nós tivemos vários casos de alunos que foram promovidos, tiveram acesso a oportunidades incríveis depois de começar a nossa pós-graduação. E eu sei que agora você deve estar se perguntando, ok, Daniel, mas quanto custa essa pós-graduação? Se você acha que uma pós-graduação como essa é um custo para você, então deixa eu te perguntar algumas coisas. Quanto custa você continuar inseguro, sem clareza do que fazer com o seu paciente, em cuidados paliativos ou mesmo em terminalidade? Quanto custa você não saber decidir o que é melhor para ele, deixar ele sofrendo no momento que ele mais precisa de você? Quanto custa você não saber se comunicar bem e continuar não sendo o profissional que você gostaria de ser? Não sendo ouvido, não sendo respeitado pela sua equipe? Quanto custa você ficar decepcionado consigo mesmo, sentir culpa por saber que não fez o seu melhor pelo paciente, simplesmente porque você não sabia o que fazer com ele? Quanto custa isso para você?
Na verdade, essa pós-graduação não é um custo, mas é um investimento em você e na sua carreira profissional. Imagina você saber exatamente o que fazer quando um paciente em cuidados paliativos se apresentar para você. Imagina você conseguindo se comunicar com assertividade com a sua equipe, com o seu paciente, com a família dele, comunicar más notícias do jeito certo, levando em consideração todo o contexto desse paciente, aliviando a dor com a sua comunicação, trazendo clareza com a sua comunicação. Imagina você ter a certeza de que fez um bom trabalho, receber toda a gratidão de uma família e muitas vezes do próprio paciente. Imagina você se tornando uma referência nesse assunto, ter todo o reconhecimento das pessoas ao seu redor, pessoas buscando você para tirar dúvidas, para esclarecer questões relacionadas a pacientes em cuidados paliativos. Quanto vale isso para você? Quanto vale ser o profissional que você sempre quis ser? Se você for fazer uma boa pós-graduação em cuidados paliativos hoje no mercado, em uma instituição de renome por aí, você precisa pagar no mínimo de 700 a R$1.000 por mês. Por uma pós-graduação de 1 ano, ou seja, isso daria no mínimo R$9.600. Eu mesmo já investi dezenas de milhares de reais para estudar cuidados paliativos. E a nossa pós-graduação é com certeza uma das melhores do país. Poderia cobrar R$9.600, que seria um preço mais do que justo. Mas eu sei que esse valor não é acessível para a maioria das pessoas. E a minha missão é formar o maior número de paliativistas capacitados, preparados do Brasil. Profissionais sérios, responsáveis, que priorizam a dignidade e o bem-estar dos seus pacientes. E é por isso que o preço da pós-graduação é de R$ 5.547. Esse é o preço oficial da nossa pós-graduação. Mas veja, para você que está participando da jornada do cuidar humanizado, você vai ter uma condição ainda melhor. Porque além de todas as aulas, materiais de suporte e acompanhamento que você vai receber, você ainda vai levar de presente o seguinte bônus: o Palitalk. Para você que se inscreveu hoje, vai receber uma vaga no Palitalk, que é uma maneira de discutirmos os principais assuntos dos cuidados paliativos de uma forma interativa. É um encontro comigo, online, com todos os outros alunos, onde eu trago um tema sobre um assunto pertinente mensalmente para todos vocês. Essa é uma forma de você se manter atualizado com as principais tendências sobre cuidados paliativos e deixar você ainda mais preparado com as mais recentes descobertas e abordagens para atender os pacientes da melhor forma possível. O valor do Palitalk poderia ser de R$ 997 por ano, mas você vai receber a sua vaga totalmente de graça ao se inscrever na nossa pós. Se você somar o valor da pós-graduação mais o bônus, isso já daria um total de R$ 6.544. Mas somente para você que está participando da jornada do cuidar humanizado, não vai precisar investir esses 6.544, que é o quanto vale tudo isso que você está recebendo. Então, para você garantir a sua vaga em uma das melhores pós-graduações do país em cuidados paliativos e estar preparado para todos os desafios que estão por vir e poder tratar todos os seus pacientes da melhor forma possível, você precisa investir apenas 12 mensalidades de R$ 366,38 ou o valor à vista de R$ 3.797. Gente, esse valor é incrível para uma pós-graduação de 1 ano. Mas eu tenho uma novidade ainda mais especial para você que garantir a sua vaga no primeiro dia, ou seja, você vai receber diretamente na sua casa um kit exclusivo da nossa pós, que é o kit paliativista, com uma camiseta oficial da nossa pós-graduação, além de uma caneca e um baralho de diretivas antecipadas de vontade. Então, é o seguinte, para garantir agora a sua vaga e receber todos esses bônus, basta clicar no botão abaixo e se inscrever. Talvez você fique com receio, com alguma insegurança de garantir sua vaga, é por isso que eu gostaria de te tranquilizar agora. Você pode se inscrever hoje e você tem até 30 dias para decidir se permanece na nossa pós ou não. Caso você assista todo o nosso conteúdo gravado na plataforma introdutório e veja que a nossa pós-graduação não é para você,
Basta você entrar em contato com a nossa equipe, devolvemos 100% do seu investimento. Então, para você se inscrever sem risco algum, basta clicar no botão que está aparecendo logo abaixo aqui na sua tela e garantir agora a sua vaga. Lembrando que as nossas vagas para essa turma são limitadas e que podem acabar a qualquer momento. Então, corre para garantir agora a sua vaga. E agora você tem 3 escolhas pela frente. Depois de tudo isso que eu te falei, você pode ir por 3 caminhos. O primeiro deles é me ignorar. Ignorar tudo que você aprendeu nesses últimos dias. Ignorar que existe uma forma melhor de tratar seus pacientes. Esquecer tudo que você viu durante essa jornada e continuar acreditando que o bom senso vai te ajudar a tomar melhores decisões, enfim. Mas você já viu que nem sempre esse é o melhor caminho. Estamos avisados. Você pode também decidir pegar um pouco do que você aprendeu aqui durante essa jornada e tentar aplicar sozinho. Eu não posso te prometer que você vai ter o mesmo resultado do que se você fizer a nossa pós-graduação. E certamente não será igual. Ou você pode escolher entrar para a nossa pós-graduação multiprofissional em cuidados paliativos e ter um dos melhores preparos e capacitações que você vai encontrar hoje no Brasil. Você vai aprender com os melhores profissionais do país em suas áreas. Eles são referências em cada uma das suas áreas. Aprender como oferecer o melhor para os seus pacientes, garantindo que eles tenham mais dignidade, autonomia, qualidade de vida, funcionalidade, no momento que eles mais precisam. E eu sei que você está assistindo até aqui, é porque você sente que pode fazer mais pelos seus pacientes. É porque você sente um chamado pelo cuidar. Você sabe lá no fundo que a sua vida fica mais completa quando você cuida de alguém de forma correta. Não é apenas pelo dinheiro ou pelo status. Você se move pelo amor ao outro, para cuidar da melhor forma de quem mais precisa de você. E eu espero você lá dentro da nossa pós-graduação multiprofissional em cuidados paliativos. Um forte abraço, te vejo lá, seja muito bem-vindo. Trabalho com o hospital há 30 anos. O cuidados paliativos veio sempre permeando e norteando, assim, né, um paciente ou outro. Eu nunca trabalhei numa equipe específica de cuidados paliativos. Então, essa do programa Suporte e Conforto da CMED Care, que é o home care da AMIL, eu vejo que a gente tem muita dificuldade de encontrar profissionais para ir na casa, para fazer, né, algo que seja acordado, né, com toda a equipe de paliativos, porque as fonos não têm essa experiência. Uhum. E foi aí que eu resolvi, então, fazer uma pós para eu ficar mais apropriada disso, né? Um momento crucial, assim, para mim, né, saber como abordar não só a família, mas a própria equipe, às vezes como abordar o próprio paciente, né, que a maioria dos pacientes, ou alguns pacientes, né, são conscientes, e como fazer essa abordagem, às vezes eu me senti um pouco angustiada, sabe? É uma comunicação muito específica, né, Daniel? Não deixa de ser uma comunicação muito específica. E se você usar uma palavra errada, você pode ser muito mal interpretada, né? E eu vivi isso com meu pai. Então, dependendo... E isso foi no interior, eu lembro que o Auzi me ajudou muito. A equipe não estava preparada para receber, né, assim, um querer da família para paliativar meu pai, que teve um aneurisma Fischer 4. Então foi muito difícil, né? Então a equipe não conseguia entender e eu fui vista como uma pessoa que eu queria matar meu pai, né? Isso é muito cruel. Então depois dessa experiência, é difícil, né? E depois dessa experiência eu falava, gente, será que eu tô usando as palavras erradas? Né? Será que fazer essa solicitação eu fiz na hora certa? Enfim. Então isso me trouxe cada vez mais possibilidades de estudar e saber nomenclaturas específicas para a gente conseguir levar isso, né, para a família de uma forma que seja coerente, que seja de conforto mesmo, né? Então, hoje eu uso muito a minha experiência até para conversar com algumas famílias, né? Porque é muito difícil, não é uma coisa fácil, né? A aceitação da família, a aceitação às vezes até da própria equipe, né? Dependendo da equipe. Eu pedi uma indicação, assim, como
Estou há pouco tempo de volta no Brasil, né? Eu pedi uma indicação para a enfermeira responsável do nosso setor de cuidados paliativos. E aí ela falou, aí ela viu, né, a propaganda de vocês e falou, acho que esse curso é o ideal para o seu momento de vida, assim, que eu não conseguiria fazer nada presencial, e eu acho que você vai se encaixar super bem. Daí eu já logo fiz minha matrícula e pronto. Ah, sim, não tenho a menor dúvida. Eu acho que hoje... E por coincidência, né, por eu estar nesse hospital com essa médica, a gente tem tido muitos casos, né, e que a gente consegue, eu sinto, e ela fala, nossa, como é bom, né, me comunicar com pelo menos uma pessoa da equipe que tem o olhar paliativista. Então eu sinto que eu realmente tô já me comunicando diferente, tô com um olhar diferente, né, tô conseguindo abordar as famílias de uma outra forma. Outro dia a gente fez uma reunião com uma família, foi muito legal, embora o psicólogo não tivesse nada de cuidados paliativos, eu e a médica, a gente foi dando um suporte, então assim, foi bem legal. Eu não tenho a menor dúvida disso. Acho que conhecimento, né, pode ser um grãozinho de areia e ele só vem a somar, né, então acho que isso é muito legal. Que vale super a pena, que eu acho que todo mundo que trabalha em hospital, seja em UTI ou não, precisa ter pelo menos um mínimo contato com o que é cuidados paliativos, né? Porque as pessoas são muito desinformadas, né? Eu falo isso porque quando eu comecei a trabalhar com disfagia na década de 90, cada médico que eu abordava eu tinha que dar uma aula do que era disfagia, porque as pessoas não sabiam nem o que significava a disfagia, né? E ao longo dos anos, tantos anos se falando de cuidado paliativo e os conceitos ainda estão deturpados e estão errados, né? Então, eu acho que todo mundo tem que ter a oportunidade de aprender um pouquinho, né? Acho que vale muito a pena. Eu trabalhei na Santa Casa durante 30 anos. Fazem 6 meses que eu saí de lá. E lá eu trabalhava na pediatria e trabalhava no paliativo também, com criança, né? Paliativo em criança. Aí agora eu saí da Santa Casa, tô trabalhando na IMAD, então eu visito as casas dos pacientes e eu faço parte da linha de cuidados paliativos. Porque lá, a atenção domiciliar na IMAD, onde eu trabalho, ela é dividida em linhas, né? Então tem a linha de reabilitação, linha de lesão, e eu fico na de paliativos. E eu prefiro até o módulo online, que eu acho que é uma coisa que dá para prestar mais atenção, você tem que se empenhar mais. Sim, eu fico mais atenta às coisas que eu estou vivendo agora na pós. Então eu sempre tento fazer um link com o que eu estou vivendo com a pós. Eu estou muito contente de estar fazendo essa pós. No início da pós, eu fiquei bem insegura. Não sei se você ficou sabendo disso. Eu não quis nem fazer o primeiro pagamento. A pessoa que me atendeu foi muito legal, sabe? Uhum. A Gabi é o nome dela, eu acho. Ela é uma querida. Aí eu falei pra ela assim, nossa, e se eu não me adaptar? Porque eu já sou mais velha. Às vezes eu não vou ter tanta destreza com aula online. E aí? Ela falou, não, faz assim. Você faz uma aula e aí se você não gostar, aí você volta a falar comigo que a gente cancela o curso e tal. Ela foi muito compreensiva, sabe? Sim. Foi bem legal. Então, porque eu tive bastante atenção, sabe? Da Gabi, do pessoal, né? Quando eu comecei a pesquisar e eu perguntava muita coisa e ela até me deu um celular dela, parece, não sei, para responder. Aí eu queria saber se ia ter aula de assistente social, aí ela foi atrás, tentar procurar, ver o nome. Então isso eu achei que foi bem, sabe, muito próximo, né? O suporte. E outras não. Eles respondem, é isso e pronto. Não tem essa proximidade. Eu recomendo, sim. Inclusive, já recomendei, né? Recomendei para Nutri, para Fono, do meu trabalho, para uma enfermeira que trabalha comigo. Então, eu recomendo, sim. Tá. Eu acho que 10. Eu sou fisioterapeuta, eu trabalho em UTI. Eu acho que estudar cuidados paliativos me fez mudar muitos conceitos que eu achava que eu tinha. Porque a gente eu achava que cuidado paliativo era só humanização, era aquela coisa, né? E é impressionante como você estudar sobre cuidados paliativos muda realmente a visão de muitas coisas no seu trabalho. Cuidado paliativo, para mim, antes da pós,
era um cuidado assim de humanização, de caridade. Hoje me preocupa um pouco ouvir, não, a gente já fazia cuidado paliativo, mas a gente não sabia. Aí eu, na verdade você não sabe ainda. A gente precisa realmente estudar sobre isso. Então, antes eu pensava que era isso, que era só ser bonzinho com o meu paciente, que era só, sabe? Não é muito além disso, é muito além disso. Trazer realmente dignidade para o meu paciente, trazer qualidade de vida. Gente, para mim, descobrir que qualidade de vida não é sobre o meu olhar, e sim sobre o olhar do paciente. O que é o cuidado, o que é qualidade de vida para ele, sabe? Eu acho que o maior soco que eu tomei, assim, falou acorda, foi quando eu ouvi em uma das suas aulas a gente falando assim, o que é prioridade? Eu falava, eu vou tirar meu paciente do leito, ele vai andar, ele vai... Às vezes não é o que ele quer. Às vezes ele quer se ajoelhar e fazer uma prece. Aquilo acabou comigo. Eu falei, gente, que vergonha. A gente realmente tem esse anseio de que o paciente seja recuperado. Isso bateu muito na minha cabeça, sabe? Aquela reabilitação clássica que a gente tinha na cabeça realmente mudou. Hoje eu tento olhar para o meu paciente, o que faz sentido para ele? Porque para mim, como fisioterapeuta, é reabilitar sempre, é ganhar força, é sair da cama, mas e para ele, né? Será que é só isso que faz sentido? Ou isso faz sentido para ele? Então, muda demais a nossa cabeça mesmo. A morte é um processo natural, né? E a gente tinha muito essa visão de vamos salvar a todo custo. E eu achava que era isso, sabe? Eu achava que cuidado paliativo era uma coisa mais de caridade. Não é, isso tem evidência que funciona, que é ciência mesmo. Então isso mudou muito o meu olhar, muito mesmo. E você percebe o quanto realmente é carente o conhecimento em cuidados paliativos, né? Como o nosso conhecimento era muito raso, como você fala mesmo, e o da nossa equipe também mudou demais, assim. Eu tento plantar uma sementinha assim em cada conversa, em cada... não, eu não vou dar morfina de horário para esse paciente. Aí eu, mas por que não? Sabe, assim, conversar... Tentar enfiar o cuidado paliativo, assim, aos pouquinhos na cabeça das pessoas. É isso, assim, mudou demais. Ainda tem muita coisa aí, eu tenho certeza, muita coisa para ver. Cada aula engrandece, assim, abre os olhos, você fala, meu Deus, eu realmente estava precisando saber disso. Que realmente faz toda a diferença você conhecer cuidado paliativo. Se você acha que você conhece, que você já faz, você está redondamente enganado. Você só vai descobrir isso quando você realmente estudar cuidado paliativo. Pela proposta da pós, eu decidi por ser uma pós multi, e eu acho que foi uma excelente decisão. Foi muito boa a decisão, não ser uma pós só de fisioterapia, em oncologia ou de fisio em cuidados paliativos. E eu vejo, assim, lá no hospital, eu trabalho no hospital aqui no interior, em Itaperuna, eles vão expandindo o centro oncológico. Já existia um centro oncológico, mas sem equipe de cuidados paliativos, enfim. E existe um grupo lá no hospital que comunga dessa ideia de cuidados paliativos, mas por enquanto está só na comunhão e sem nenhuma ação. Então, assim, por decidir fazer a pós, foi por ser uma pós multi. Eu acho que isso foi bem legal. Ô Daniel, assim, a gente teve 2 aulas, né, ao vivo, né, que para mim ainda está sendo, foi assim, até agora marcante, foi bem marcante. As aulas que estão na plataforma, eu assisti todo aquele período introdutório, né, aquela parte que são as suas aulas, e ela é bem baseada na questão dos conceitos. Então, assim, essa parte introdutória fortaleceu muito a minha segurança em falar sobre os conceitos de eutanásia, de eutanásia, né, as questões de saber se posicionar diante de um paciente que merece um investimento ou não. A gente teve um paciente de 90 anos, acamado, já demenciado, o cara infartou, enfiaram um stent no cara
e na sequência ele rebaixou e enfiaram um tubo nele. Eu falei, pra que vocês entubaram o cara, meu? O paciente já era demenciado, já era acamado, ele infartou e era, sabe, assim, atualmente eu tô atuando na UTI cardiológica. E eu falei, não faz sentido a gente ficar com esse paciente aqui, cara. Sim. Aí o cara ficou mais 10 dias com o tubo, estavam chamando a família para fazer a traqueostomia, aí ele faleceu. Eu falei, descansou, porque senão ia ser traqueostomia e mais 15, 20 dias agarrado na UTI. Assim, aquele cenário igualzinho que você descreve nos casos que você cita na pós, nas lives, igualzinho, cara. Eu falei, parece que ele tá aqui dentro da UTI, né? O que eu achei diferencial na pós, que eu tenho uma colega lá no hospital que é psicóloga, e eu fiquei muito balançado entre decidir por ficar na sua pós ou naquela outra pós, e aí financeiramente eu não estava podendo assumir a outra, porque ela é mais cara, e aí eu comentei com ela que na nossa primeira aula a gente tinha um advogado na nossa turma. Ela ficou morrendo de ciúme, sabe? Ela falou, mas como que vocês têm? Eu falei, a pós é multi. E a gente tem um advogado que trouxe muitas questões, muitas necessidades de ouvir a equipe profissional falando. Foi muito boa, cara. A Fone e a Nutri que falaram no primeiro dia, na aula ao vivo, deram um show, assim, trouxeram coisas práticas, exemplos práticos, coisas assim que eu consigo hoje na UTI até orientar e melhor os técnicos com relação à questão do tamanho do copo, tamanho da colher, todas aquelas coisas que elas falaram, que a gente percebe no dia a dia, mas não consegue ter assim, não, pô, isso eu tenho que aplicar mesmo. Eu imaginava que isso dificultava para o paciente, mas agora eu tenho certeza. Daniel, é o seguinte, cara, eu trabalhava numa UTI geral e acontecia muitos desses casos de paciente, eu perceber que o paciente já tinha que estar paliado, já tinha que ter sido conversado com a família. O que eu vejo hoje assim, de grande diferencial é a forma como eu venho me comunicando com os outros profissionais, sabe? De abrir o olho, de chamar a atenção para aqueles pacientes que não precisam mais de investimento. Certa vez, uma médica falou assim comigo, mas as famílias, porque esse CTI que eu trabalhava, antes de eu ir para a UTI cardiológica hoje, é uma UTI humanizada onde as famílias podem acompanhar os pacientes. E aí a médica falou assim para mim, mas as famílias conversam tanto com você, né? Eu falei assim, é porque eu escuto eles. É simples assim. Então, e aí ela falou assim, por que você está parecendo que é psicólogo? Eu falei, não, nós temos uma psicóloga aqui na unidade, inclusive ela comunga dessa mesma opinião e a gente está trazendo essa demanda porque a família não está aguentando mais, cara, não está vendo, sabe, assim, umas coisas meio catastróficas. E eu vejo, assim, o que mudou com a pós é a questão, assim, esse lado da comunicação, a forma de como estou me comunicando com relação ao tema. É uma outra coisa também que a pós está me ajudando muito, assim, eu já tive a oportunidade de ouvir você, de fazer essa pergunta para você numa live, em algum outro momento, é de poder achar dentro das unidades pessoas que possam ser multiplicadores. Então hoje eu já olho para determinadas pessoas, para técnicos de enfermagem, para enfermeiros, para residentes, para médicos, eu sei que esse vai comprar a ideia, aí eu invisto meu tempo nessas pessoas, para que a gente minimize o sofrimento de alguns pacientes. Acho que isso, assim, para mim, está sendo hoje um caminho, sabe? Estou bastante, estou muito satisfeito mesmo. Muito satisfeito. Eu acho que está atendendo as expectativas, superando até as expectativas, porque, assim, a gente chega com uma ideia, né? A gente viu uma ideia antes, vai ser sobre isso. Eu já ouvi, já li, já vi essa pessoa falando. Ele falou na jornada do paliativista raiz e tal. Eu já vi, mas é sempre diferente, né, cara? É bem legal isso, eu acho sempre diferente. Enfim, sempre tem um fiozinho do novelo a mais para puxar, né? E lá no hospital a gente montou um grupo de estudo de fisioterapia oncológica. E aí eu fiquei responsável por esse grupo. E só que assim, todo mundo perguntou, pô, mas aí você vai atender o paciente de oncologia e se o paciente morrer? Eu falei, pô, mas na UTI morre gente todo dia. Eu vou morrer, você vai morrer. Todo mundo tem medo desse momento, né? Eu falo, acessa o canal do cara, sabe? Vai lá ver o canal do Daniel, tem muito conteúdo bacana, tem um monte de gente que fala sobre fisioterapia oncológica. Não é tão, ver as pessoas sofrendo. Pô, mas a gente vê isso na UTI todo dia. O difícil é isso, entendeu? Eu acho que eles têm medo de ter o conhecimento e sentir aquela impotência, né, cara? Eu acho que é essa a sensação, né? De estar diante de uma situação e não poder reverter. Que a gente é treinado na universidade a reverter situações, né? Reabilitar todo mundo, recuperar todo mundo. E no cuidado paliativo não é esse o foco, né? Pô, eu recomendo 100%, cara, 10%. Já estou recomendando para os meus colegas lá, se você quer fazer uma pós de cuidado paliativo, vem para cá, vem conosco.